Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ricardo Bueno, animador especializado em animação para jogos, e no tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer esse caixão aqui girar. E já adianto que não existe apenas uma forma de fazer, então eu vou explorar uma das maneiras aqui, que eu considero um pouco mais simples, e eu já vou dar um exemplo de como ele vai ficar aqui no nosso preview. Dá para ver o caixão, não só o caixão, como esse outro objeto aqui. Alguns de vocês já devem ter pego a referência, mas para quem não pegou ainda, isso aqui é uma animação baseada na animação de save state do Castlevania Symphony of the Night. E o que a gente vai fazer aqui nesse tutorial é só o caixão. Esse outro objeto aqui ainda não está no formato ideal, que é idêntico ao do save. Caso você não conheça, eu vou deixar aí na tela para você dar uma olhada. Esse tutorial aqui do caixão vai ficar disponível aqui no YouTube. E esse outro aqui, que ele é um pouquinho mais avançado, eu vou deixar para fazer para quem tem o curso. Então, se você não tem acesso ao curso ainda, corre lá, tá? O link está na descrição. Mas sem enrolação, vamos direto aqui para o caixão, que é o mais importante. Claro que você pegando a manha de fazer isso daqui, você consegue chegar nesse resultado aqui também. Então, para a gente apresentar aqui tudo que a gente tem, então eu vou começar minimizando isso aqui para a gente ter mais área de trabalho. E para esse objeto, temos todas essas partes. Isso aqui basicamente são as laterais, que é a parte de cima e de baixo. Esse vai ser a parte do meio interna, que vai ser utilizado apenas como um guia mesmo. Então ele é importante para a gente poder alinhar essa parte aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer é transformar tudo isso aqui em mesh. Já logo de cara, vamos fazer isso mesmo. Principalmente com esses retangulares, você não precisa adicionar nenhum detalhe, só deixar em mesh ali. Então esse aqui a gente vai fazer um edit com trace, então vamos editar aqui, trace, e já vai fazer o cálculo aqui, é bem tranquilo, né? Não precisaria nem usar o trace. E nesse caso aqui eu quero eliminar esse ponto extra. Vou dar um OK, delete, e vou aqui no Modify, vou só subir ele aqui, pronto, para ele ficar o mais reto possível aqui. Não que se ficasse torto ia ser um problema, mas enfim, vamos deixar bonitinho. E vamos fazer o mesmo aqui com essa parte de baixo. Beleza, temos o mesh pronto de todos eles. Aí agora eu vou tirar o filtro aqui que no meu estava ativado. Vou no root aqui, em New Bone. E vou criar esse primeiro bone aqui. Eu vou colocar Scale, né, para deixar universal. Aí eu vou apertar Ctrl D para duplicar e vou colocar isso aqui como Rotation. Nessa situação eu criei o bone usando o New aqui direto, que eu quero ele aqui no centro, na nossa área de setup. E aí, como ele vai ser filho direto do root, ele vai herdar aqui a mesma posição. É possível sim você criar através do root aqui e clicar no meio aqui onde você acha que é o meio. Mas aqui a gente está garantindo que é o centro da nossa imagem. Inclusive essa imagem aqui já está no centro. Vou até deixar ela aqui para fora, porque não é importante que ela esteja aqui nesse exato momento. Eu vou só terminar de configurar aqui. Então os dois estão com o mesmo ícone. Vamos mudar nos dois. Eu seleciono os dois. Vamos aqui em ícone. Vamos colocar essa opção aqui. Legal, e o próximo passo aqui é mudar a cor, é sempre bom. Para rotação vou deixar um verde e para escala vamos deixar um vermelho. E é claro que a cor indifere, tá? A cor que você escolher aí vai estar valendo. Então, o que eu vou fazer é fazer com que o rotation seja filho do scale. Então, só vou arrastar ele para cima do outro, pronto. Agora temos o controle dele através desse bone aqui. Só que como eles estão na mesma posição, não dá para enxergar o scale. Vou bloquear aqui, ó. Só para poder girar ele para cima. Quero que ele fique em pé. Então, para ele ficar certinho, eu vou deixar 90 aqui. Só para ter certeza, eu vou deixar em Word por enquanto. Vou desmarcar aqui. E agora, se eu mexer aqui, ele vai estar controlando, certo? Então, esse é um setupzinho que a gente vai utilizar para poder fazer a rotação dessas formas primeiro. Então, como nós temos 3 formas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só renomear aqui, deixar o número 1 na frente. E aí, quando eu duplicar, já vai para o número 2 e o número 3. A única diferença que eu vou fazer agora, eu vou selecionar aqui as escalas e jogar para a direita, só para ficar fora aqui. Vou nessa imagem e vou colocar a posição dela como 0, já está 0 aqui e 0 aqui. Depois de centralizado aqui, eu só vou apertar o ESC para ter certeza que não vai estar ali nada selecionado. Vou clicar nele, apertar o P e vincular o pique dele aqui no bone de rotação. E vou dar um OK. O que vai acontecer é que se eu rotacionar ele, vai rotacionar certinho. E se eu usar o escala aqui e diminuir só o vermelho, e rotacionar depois o verde, vai dar essa falsa perspectiva, que vai ser importante aqui para o nosso tutorial. Vou dar Ctrl Z, que eu quero deixar todo mundo igual. E como eu sei que isso aqui é 00, eu posso mudar ele. Tudo bem, vou jogar ele para cá. Vou colocar esse aqui 00 também. Vou nesse daqui que é o 2, 00 também. P, conecto nesse. E OK. Aí a gente vai jogando para o lado assim, só para a gente estar organizando mesmo e poder visualizar melhor, tá? Bem, agora que nossos 3 assets aqui já estão preparados com seus bones e controladores, vou só reorganizar eles aqui mais ou menos, vai ser essa sequência, né? Esse aqui é o de baixo, esse é o do meio. E aí eu vou pegar aqui a tampa e vou colocar lá aqui no 0, para ela ficar no meio. E aqui eu acho que está uma altura legal, eu não vou precisar mexer nesse eixo verde, vou só jogar ele aqui para não atrapalhar.
E agora que a gente vai começar a brincadeira de distorcer isso aqui para ele rodar em perspectiva. Então, primeiramente, seleciona todo mundo aqui que é escala. Nesse primeiro aqui, coloca 0 para ficar todo mundo alinhado. E aqui, pode ser no olho mesmo, tá? Agora, seleciona o vermelho, desce ele para ficar com o meio dele, ou seja, alinhar esse bone verde com a base. Ó, mais ou menos aqui, não precisa ser exato. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Mais ou menos nessa quina aqui, a gente vai deixar o meio dele. Ah, tá ruim de ver, putz, ele não tá transparente. Você poderia vir aqui, ó, e alterar a opacidade, opa, perdão, aqui, para poder enxergar melhor. Mas não precisa ser tão preciso, mas eu vou aproveitar que eu já tirei. E esse daqui, ó, a gente pode descer. Perfeito. Agora o que a gente precisa fazer aqui é selecionar todos os bones de escala, apertar o X, né? Ou no caso selecionar aqui o Scale e diminuir aqui o vermelho. Tem mais ou menos nessa posição aqui. Então tenta fazer ele um pouquinho mais achatadinho assim, acho que já tá legal. E aí eu posso até jogar esse aqui pro lado agora, não tem problema. E vou fazer um teste, ó. Se eu selecionar todos os verdes e apertar o C aqui é para trocar pro Rotation e girar, ó, eles já estão girando na perspectiva que a gente quer. Para eu não precisar ficar selecionando eles toda hora, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer duas coisas. Uma que eu já deveria ter feito no começo, que é criar um novo bone aqui através do root, nomear ele para Master, Control, que ele vai ser o nosso controlador Master, como o nome já diz. Gosto de deixar lilazinho. Beleza? E, para facilitar a vida, vou jogar todo mundo ali para dentro, ó, esses bones controladores para dentro dele. Posso até adiantar e fazer o mesmo aqui com essa galera aqui. Ele vai servir para a gente poder ter um controle maior depois e não precisar usar o root. Inclusive, eu até tirei o select do root para não clicar nele ali por acidente. Ele vai ser importante, mas a gente pode deixar ele também sem a seleção, por enquanto. Precisando, é só clicar aqui. Aí, através dele, eu vou criar um controlador para rotacionar isso. Eu vou colocar aqui, mais ou menos. Vou mudar o ícone dele para esse de giro. Vou colocar uma cor verde também, talvez mais escuro. Aí eu vou colocar aqui, ó, Master Rotation. Ou Control Rotation. Não que você achar mais interessante. Beleza, temos esse bone que vai fazer o controle desses outros. Agora a gente precisa fazer o constraint com esse bone aqui. Eu vou habilitar o nome para ficar mais fácil de ver aqui. Nas versões abaixo da 4.2, você teria que fazer um por um. Mas o processo é o mesmo aqui. A diferença é que eu vou selecionar os três. Vou lá em New, Transform Constraint. E vou colocar a galera aqui. Posso manter esse mesmo nome. Vou colocar aqui como Local Match. E aqui na rotação vou colocar 100. Ou seja, toda vez que eu rotacionar esse, todos eles irão rotacionar ao mesmo tempo. Como eu disse, na 3.8, por exemplo, o que vai mudar é que você vai ter que fazer esse processo e aí vai funcionar igualmente. A gente vai rotacionar ele mais ou menos assim. Pode ser nessa posição aqui, já tá boa. Agora a gente já pode tentar conectar diretamente isso aqui sem criar um bone extra. Então, ó, vamos puxar ele para cá mais ou menos. Pode ser no meio, deixa no 0 aqui, ó, não vai fazer diferença. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Você vai selecionar esse mesh, selecionar esse ponto, dar um Ctrl C, selecionar aqui e dar um Ctrl V. Ele vai copiar a posição e você vai repetir isso. Vai fazer aqui, Ctrl C, agora aqui nessa ponta. Agora a gente vai trocar a forma, então vai ser nessa forma aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pode ser que ele não faça essa cópia por algum motivo, por conta da versão do Spine. A única diferença é que você vai ter que arrastar isso aqui manualmente, né? Colocar aqui. Dessa forma que eu estou fazendo aqui de copiar e colar, você já está garantindo que a posição vai ser a mesma ou muito semelhante. Vou pressionar você aqui novamente. Esse daqui que ele está por cima, eu vou aproveitar, ó, vir nele, clicar aqui, esse aqui ele está aqui. O conselho que eu dou é que você renomeie isso aqui certinho, tá? Acabei não me atentando a isso. Mas enfim, ó, aqui já temos isso funcionando. Só que gera uns gaps, tá vendo que gera um espaço aqui, ó? Não é legal. Então você vai ter que se atentar a isso. Selecionar aqui, ó, a linha. Aí tenta encaixar da melhor forma possível aqui. Ah, e detalhe, é um pouco improvável que fique perfeito, que não vão haver gaps aqui de espaço entre um objeto e outro. Então o que a gente precisa fazer? O bind. Tá vendo aqui em bind? Seleciona os verdes, tá? Esse. Vem em pesos. Agora garanta que aqui seja 100% desse peso. Aqui também 100% desse daqui. Então joga pra cima. E esse daqui tem que ser 100% desse azulzinho. Beleza. Em teoria, já é para funcionar. Vamos testar. Ó, já tá girando. E você nota que ele tá ficando invisível, né? Ele quando passa a parte de trás, ele some. Isso é uma configuração que a gente precisa fazer aqui no Spine. Que é essa daqui, ó. Settings, aí você vem aqui em Viewport, Backface Culling aqui. Se eu tirar, o que vai acontecer aqui é que ele vai meio que espelhar a parte de trás, né? E pra gente aqui não é legal. Então é só ir lá em Setup, marcar aqui, Save, e já tá resolvido. Agora o que a gente vai fazer? Eu rotaciono aqui
até ficar mais ou menos na mesma posição, só que para cá. Pega esse carinha aqui, joga ele pro meio e o mesmo procedimento aqui. Dá Ctrl C. Dessa forma que a gente está fazendo, a gente tem um pouco menos de controle se a gente quiser mudar algumas coisas depois. Mas é legal mostrar esse processo também. E para adicionar os bônus que eu falei extras vai ser tranquilo também se a gente precisar. Então legal, vamos fazer o bind aqui novamente dos verdes. Vamos para os pesos. Vamos pintar todo mundo aqui. E é isso. A gente vai girar aqui e já vai estar funcionando. Aí é óbvio que está faltando as laterais. Então você já deve imaginar como a gente vai resolver isso. Eu vou rotacionar ele aqui para a posição que eu acho mais interessante. Vou trazer essa galerinha para cá. Ah, não precisa fazer um ponto por ponto nesse caso aqui. Ó. Você pode selecionar esse e esse, dar o Ctrl C e fazendo os dois ao mesmo tempo. Dessa forma você ganha tempo, né? E anote que já vai ficar um gap aqui. Eu não vou conseguir demonstrar tanto porque está selecionado, então eu vou habilitar aqui novamente nosso outline e a gente consegue observar aqui, ó, sem ter essa seleção para atrapalhar a gente. Não é 100% confiável esse Ctrl C, Ctrl V, então a gente vai ter que realmente ir trabalhando ele. Então, Ctrl C, Ctrl V, mas ele já de cara adianta pelo menos uma posição inicial, certo? Opa, ó, aqui ele já inverteu. Então, na dúvida, faz um por um. Seleciona aqui. Então, ele está criando esse gapzinho, tá vendo? Dessa forma aqui, a gente pode tentar resolver só movendo aqui mesmo, para cima. Isso não garante, tá, que vai fechar, porque dependendo da forma que a gente mexer aqui, pode ser que ele crie um gap quando ele estiver girando. Mas de qualquer forma, vamos tentar resolver por aqui. Seleciona esse, seleciona a linha. Sempre usando esse outline aqui para a gente poder ter essa visualização sem a seleção. Vai jogar para a direita e joga para cima. Então, por enquanto é isso. Esse daqui do meio a gente pode tirar a visualização dele já, para não atrapalhar. Então, antes de eu aplicar os pesos aqui do bind, eu vou duplicar esse daqui. Vou tirar a visualização da duplicata. Vou fazer o mesmo com esse. Sempre pelo slot, ó, Ctrl D. Tira aqui. E agora sim, nesse caso aqui, a gente faz o bind desse bone e desse. Já vamos pintar. E nesse de baixo, a gente vai pegar o do meio e o da base. Pintar onde tem que pintar aqui. E temos. Eu vou rotacionar para tentar chegar mais ou menos na mesma posição. E aí eu posso ligar aquelas layers que eu desliguei. E aí eu vou rotacionar aqui até ela encaixar onde seria o lugar ideal aqui. Que aqui já funciona. Aí agora é só fazer um bind aqui. Bem, é isso. Então, se a gente vier aqui em rotação, já vai estar funcionando. Como eu falei, vão ter, se você for bem minucioso aqui e prestar atenção, vão ter pequenas falhas. Às vezes dá para corrigir, às vezes não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só uma animação rodando aqui, ó. Vou em Multiline aqui, olha, coloquei Preview. Agora aqui no Animate é só selecionar o Rotation. Importante mudar para o Local, principalmente se você estiver utilizando versões mais recentes. Eu vou zerar aqui. No 100 eu vou colocar 720, para dar 2 giros. Só que eu não quero ele girando para esse lado, então eu vou colocar negativo aqui. Pronto. Então eu vou criar agora uma outra versão que vai dar o mesmo resultado, só que com mais controle. Então vamos aproveitar que a gente tem esse master aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl D no control aqui e isso me permitiu ter um segundo caixão. Normalmente quando a gente duplica, a cópia ela não pega o constraint, né? Então a gente vai ter que fazer aqui de novo. New constraint, deixar o deixador mesmo, vou pro local, match, 100%. Vamos testar. Tá funcionando. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar fazer um jeito que eu não fiz ainda, que é modificar ele já pronto. Então eu só habilitei novamente esse retângulo aqui, porque eu acho que não vai precisar dele. Vou selecionar as escalas. E aqui eu vou colocar um. Vai distorcer toda a malha do caixão aqui, mas por enquanto vai ser isso mesmo. E aí o segredo aqui seria qual? A partir desse bone, criar mais 4 bones, no caso nas pontas, ó. Vou criar aqui nessa ponta um bone, tentar colocar o mais certinho possível. Vou duplicar ele e vou jogar aqui para outra ponta. Nota que é um pouquinho difícil de ver. Então, nesse momento, a gente pode tirar a visualização aqui da tampa. Talvez até das laterais aqui. Só para facilitar aqui a visualização de onde eu vou colocar aqui, ó. Quero deixar bem certinho. Feito isso, eu vou selecionar os dois, dar Ctrl D e vou jogar eles lá para frente. Para alinhar aqui novamente com essa lateral. Bom de ajustar aqui, já ajusta ali em cima. Só para teste, por questão de teste, dá uma rotacionada aqui, ver se os bones vai estar seguindo. Beleza, ele está funcionando. A ideia é que eles sigam o movimento desse. Então, ó, se eu diminuir só isso daqui
e girar ele, você tem que estar obedecendo a rotação também. Tá? De quebra, eu vou tirar também, selecionando eles, a rotação e a escala. Eu quero que eles se mantenham firmes. Vou colocar aqui a escala normal de 1 e vou repetir o processo aqui com esses demais. Seleciono o verde. Agora o que a gente vai fazer aqui é achatar de novo aqui. Vamos colocar na escala aqui, ó, 0,50, só para a gente ter um número exato aqui e pode ser alterado depois. Ou melhor, a gente pode fazer igual a gente fez aqui, ó. Vou adicionar uma etapa, não é obrigatório. Vou adicionar um novo bone aqui. Vou deixar ele com esse ícone. Vou chamar ele de Control Scale. Só para a gente fazer o mesmo processo de ter o controlador aqui fora. É opcional. Então, seleciona aqui todo mundo que é escala, de constraint, seleciona ele, ok aqui. Pode manter o local aqui, não vai fazer muita diferença, master. E aqui é a diferença que a gente vai colocar na escala, né? Então, vou colocar 100% aqui. Beleza, vou mudar a cor dele aqui para deixar vermelho também. Vermelho mais trevoso, vou marcar o nome. Quando eu precisar diminuir a escala, a gente vai mexer aqui. Só que ó, aqui ele acaba invertendo. Como ele está em pé aqui numa outra posição, deixa eu só verificar que ele está 90, eu vou mudar ele aqui para 90 também. Pronto. Só para garantir que o lance da escala aqui vermelho fica em cima. Legal. Então vou colocar 0,5 aqui. Então temos um controlador de escala e um de rotação. Esses bones ainda não estão sendo utilizados. Agora a gente vai ativar ele. Então coloca novamente a visualização aí das partes que a gente tirou. Certo. Aí o que eu vou fazer de diferente agora é que ao invés de fazer o bind que eu fiz ali utilizando só os verdes, a gente vai usar esses bones aqui. Como eu falei, é para a gente ter mais controle. Então, vamos pegar a tampa. Então o que a gente vai fazer é apagar esse bind. Antes eu vou tirar a visualização disso aqui, beleza? E fazer o bind de novo. Imagina que você está fazendo do zero mesmo, que você não fez o bind nesses aqui, está fazendo direto aqui por esses bones. Aí a única diferença é que cada ponta vai ter a cor correspondente ao bone que ela representa aqui, ó. Então, cada bonezinho aqui tá perfeitinho. Se eu colocar aqui no preview, vai estar girando igual. Mas, como eu tenho mais controle, se eu quiser fazer isso aqui, ó, modificar, jogar para um lado para o outro, vão haver várias situações que isso aqui vai ser útil. E aí, obviamente, você vai ter que fazer isso com tudo. Beleza, finalizamos aqui. Só para ter certeza, vou dar uma olhada aqui nas cores. Tá todo mundo já com seus binds ligados, conectados. Bem, é isso, o resultado aqui vai ser semelhante. Aí a gente vai fazendo uns pequenos ajustes de rotação. Igual aqui eu vou rotacionar ao contrário. Eu vi que tá tendo um gap gigante aqui. Vou tentar deixar o mais bonitinho possível. E como isso aqui é uma gambiarra de fake 3D, né? Não é bem um 3D, são gambis mesmo. Talvez você não consiga um resultado 100% aqui no preview. Então talvez você vai ter que ficar fazendo isso aqui enquanto a animação está girando. Ou seja, exemplo, eu rodo a agulha aqui. Putz, ali ficou legal. Peraí, deixa eu colocar aqui no outline. Nesse começo aqui, ó, ficou legal. Mas chegou aqui, putz, ficou torto. Aí, cara, não tem jeito. Você vai ter que vir aqui e ajustar na animação. Só garante que vai ter o zero aqui, né? A pose zero. E aí você vai vendo durante a animação. Mas assim, eu aconselho você tentar ver se vai ajustar enquanto você vai girando aqui manualmente no setup. É gambiarra, né? Então você vai ter que ficar ajustando. Fica bonitinho no vídeo quando você ajusta ali na animação mesmo e tem todo o cuidado para ele não ficar vazando. Só de deixar ele girando aqui talvez não fique tão perceptível. E aí é isso, você tem vários bones aqui que você pode criar situações diferentes aqui de acordo com o que você movimenta. Você pode criar, lógico, no caixão não faria sentido ter essa deformação, mas você está fazendo algum outro objeto que faria sentido. Inclusive você pode com isso estreitar, né? Enfim, você está livre para ter mais bones, você faz o que você quiser com a forma que você precisa, entendeu? Você deixa ele aqui mais uma ampulheta, sua imaginação é o limite. E é claro, você pode mexer aqui, ó,
na altura, quanto vai ter essa perspectiva. Se você deixar ele mais reto aqui, ó, esse daqui seria mais próximo do que o do Castlevania mesmo. E é o que eu te falei, para você arrumar esses gaps aqui, a melhor solução é fazer lá trabalhinho de formiguinha. E aí voltando aqui que a gente tem o control, vou bloquear aqui, ó, eu vou jogar ele no meio, mais ou menos aqui no meio do caixão. Eu vou fazer o mesmo com esse outro aqui, que aí você pode adicionar outros movimentos. Só vai girar aqui para uma esquerda para direita, óbvio, né? Tipo, para cá ou para lá. Mas se você vier aqui no control, aí lembra de tirar aqui e ó, você pode colocar ele deitado, de cabeça para baixo. Claro que aqui ele não vai estar totalmente de cabeça para baixo, aí você vai ter que vir na escala, lá no controle de escala. Vou mudar aqui, para ele ficar na outra posição. Esse de baixo aqui, eu não lembro se eu tirei a visualização. Ah, tá. Aí como eu deixei ele de cabeça para baixo, isso aqui está invertido. E ele fica invisível aqui. Pode inverter ele aqui também. Ó, só na escala ele vai aparecer ali. Então você tem várias possibilidades de brincar com eles e dar mais liberdade para suas animações. Então isso aqui é algo que eu estou fazendo aqui no setup, já está influenciando no giro ali, mas pode ser animado também, certo? Então por hoje é isso, espero que tenha ficado claro aí como fazer esse tipo de objeto. Aqui eu já vim direto para o caixão, porque ele é um objeto um pouquinho mais complexo do que um cubo, mas se você conseguir fazer isso daqui, fazer um cubo é tranquilo. E digo mais, se você seguir esse mesmo projeto aqui, esse mesmo esquema, você consegue fazer até uma roda, ou qualquer coisa que você queira girar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, comenta se tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida. Quiser conhecer o nosso curso ali sem compromisso, tem o link aí na descrição. Ah, e lembrando, se você se inscrever até o final desse mês, você já ganha a mentoria também, 1 hora de mentoria comigo, vai tirar qualquer dúvida, enfim, ajudar nos seus projetos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.